As empresas brasileiras têm feito avanços significativos na implementação de práticas ESG. Esse tipo de política é especialmente importante para as empresas familiares que focam na sustentabilidade e longevidade dos seus negócios. Uma pesquisa realizada recentemente pela Anshan, com 574 empresas de médio e grande porte no Brasil, mostrou que para 70% delas, o ESG faz parte da tomada de decisão estratégica do negócio. Mas afinal, como implementar práticas ESG em empresas familiares? Esse é o tema do Go Next Talk de hoje. Participam conosco Bruno Corradin, CEO do Grupo Corradin, e Arnaldo Rebelo, consultor sênior da Go Next. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês, gravando esse podcast. Arnaldo, seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma satisfação muito grande estar aqui conversando com o Bruno e com você, Thaís, num assunto tão importante para as empresas e para a nossa sociedade, que é a sustentabilidade. Muito bem. Bruno, para começarmos essa nossa conversa, eu gostaria que você nos contasse como começou a história do Grupo Corradin e hoje quais são as empresas que fazem parte desse grupo. Legal, então vamos lá. O Grupo Corradin, hoje ele é tomado por empresas, do segmento de valorização e gerenciamento de resíduos. Ela foi fundada em 2001 pelo nosso patriarca Paulo Corradin, nosso visionário do segmento. O meu pai sempre foi do comércio, então ele é um visionário nato, Em 2001 ele teve a oportunidade, dentro desses negócios dele, de assumir a Corradin. Antes disso ela se chamava Satélite, que era uma empresa do meu tio, do irmão dele, fazia a gestão de papel, plástico e ferro. Aí na época o meu tio estava bem atarefado, com tamanha quantidade de resíduos, E ele convidou o meu pai, que antes disso trabalhava com comércio, ele tinha empresa de terraplanagem, tinha empresa de carvão, fabricava carvão também. Convidou ele para ver se ele não queria assumir os resíduos ferrosos, as sucatas, como a gente costuma falar. E ele viu uma baita de uma oportunidade, até eu acho muito interessante citar o bisavô, que era o vô dele, na época falou, mas meu Deus, como é que você vai pegar um ferro, de onde que você vai achar tanto ferro assim para você tocar uma empresa, E ele, o bisavô dele, o avô dele, na verdade, no caso o meu bisavô, não queria que ele assumisse, porque ele estava bem na terraplanagem e tal. Ele falou, não, de onde você vai achar tanto ferro, tanta reciclagem para dar continuidade nesse negócio? E o meu pai, como fala, ele é um visionário, Então ele viu a oportunidade aí. E dentro disso ele ficou mesclando os dois negócios, lenha, madeira, terraplanagem, carvão. Aí ele foi vendo que estava dando certo o nosso trabalho da reciclagem, só citando também que no começo a empresa se chamava Ferro Velho Corradin, tá? Então, começou como Ferro Velho Corradin, em 2001. E dentro disso ele veio expandindo os negócios, eu também desde pequeno trabalhando junto com ele, Desde os meus 13 anos que eu me recordo, ficava lá brincando, inventando os robôs, andando de bicicleta no pátio, incomodando... indo coletar junto com os motoristas. Então eu peguei todo o percurso da empresa, desde o início. Eu, o meu irmão também, na sequência. Tenho recordações de nós lá no pátio, brincando, inventando arte, inventando moda, Porque via aquele monte de ferro, um monte de algo diferente. Dava para inventar inúmeras coisas, Era o nosso brinquedo da época, o nosso passatempo. Em 2008, daí... como a empresa se chamava Ferro Velho Corradin, ela tinha um nome pesado, como se fosse um depósito, um desmanche de peças, e não era o nosso negócio, não era o nosso business, Nosso negócio sempre foi a reciclagem dos resíduos, Comprar, fazer a comercialização, o beneficiamento e a destinação para siderúrgicas, fundições, sempre foi o nosso negócio. Em 2008 a gente teve essa percepção da mudança, de tanto se falar em sustentabilidade, lá atrás também já a logística reversa. A gente teve essa grande mudança de fazer um nome, a mudança do nome da nossa marca. Então, onde ela se passou a chamar Corradin Reciclagem. Então, teve essa mudança em 2008. E agora, em 2023, a gente teve uma terceira mudança, onde ela passa a se chamar Corradin Soluções Sustentáveis.
que dentro dela também a gente está montando o nosso ecossistema. A gente tem vários segmentos dentro, né? Que temos empresas que trabalham com gestão de madeiras, resíduos da construção civil. Temos também uma unidade que se chama Metalzan, aqui na Grande Curitiba, na SIC, que é destinado apenas para não ferrosos, né? Alumínio, cobre, latão. Temos a Metalco também, que é a nossa loja de reaproveitamento, materiais de segunda linha, terceira linha, ferramentas, abrasivos. Essa loja podemos chamar de lojas conceitos, né? Porque ela visa muito... eu costumo dizer que é o shopping do salsicheiro. Já ouviu falar o salsicheiro, Arnaldo? Já. Então a gente costuma dizer que é o shopping do salsicheiro. Lá você vai encontrar de tudo. Desde um pedaço de cano, um portão, uma grade. Os arquitetos, os engenheiros, os serralheiros ficam doidos quando vão lá. Parafuso, exatamente. Tudo que você imaginar, máquinas, equipamentos, a gente tem na nossa loja. Então realmente é um shopping. Os homens se divertem. E a gente virou essa loja como um conceito, porque nós costumamos dizer que a gente dá a solução para o nosso cliente. O que é a solução? Por exemplo, hoje você precisa de um portão para pôr no canil de um cachorro. Você não precisa ir lá, achar um serralheiro, pedir para fazer o portão e tal. Se você vai nas nossas unidades, tanto em Colombo quanto Curitiba na Metal, Colombo se chama Coradim, Ferro e Aço, você tem essa opção de materiais que venham de uma possível demolição de uma obra, materiais que a gente chama de reaproveitamento, que a gente selecionou da sucata, que está vindo para a sucata. Então a gente tem esses materiais bem mais em conta do que você mandar fazer novo. Economia aí de 60%, 70%. Também se você precisa, por exemplo, de um pedaço de chapa para fazer um reparo, de uma caçamba, o pessoal da metalúrgica gosta muito, também pode ir nas nossas lojas que a gente tem esses materiais. Às vezes não precisa comprar uma chapa inteira. Como de costume, você vai numa loja da Gerdau, por exemplo, você tem que comprar uma chapa de 6 metros por 1,5. Lá na loja não, a gente corta na medida para você, para o cliente, né? A gente já tem essa solução para o cliente que eu costumo dizer. Então, consegue economizar muito. Bruno, você já nos colocou aqui no início da sua fala uma primeira dificuldade que seu pai teve lá atrás, quando alguns familiares até o orientaram ou aconselharam a não abrir a empresa. Tenho certeza que esse foi apenas um primeiro de grandes desafios que ele, sua mãe e vocês enfrentam nisso para chegar hoje naquela empresa enorme, imensa em Colombo, e já com 3 unidades operacionais aqui na Cidade do Céu de Curitiba. Você poderia ressaltar mais 1, 2, 3 dificuldades grandes que vocês enfrentaram para poder consolidar hoje a Coradim Soluções Sustentáveis? Claro, com certeza. Bom, como todo empresário, né, toda a empresa, principalmente as familiares, passam por crises, tanto crises familiares, crises financeiras, tem os desencontros, às vezes, de alguma comunicação. Digo assim que dificuldades, graças a Deus, a nossa família é uma família muito unida, onde hoje atua o meu pai, a minha mãe, eu, o meu irmão. Hoje a minha esposa também está no negócio, juntamente com o meu filho mais velho. Então, dificuldades assim, a gente se respeita muito, conversa muito, se alinha, não temos muito. Dificuldades... Desafios. Desafios propriamente podemos dizer com a parte da gestão da empresa, né? Porque o meu pai, quando ele assumiu, ele tinha o jeito dele de ser. Ele é um baita de um comerciante, porém não sabe fazer a gestão correta do negócio. Então, onde minha mãe entrou dando esse apoio na parte financeira, de apoio ali de caixa, de cuidar do banco, às vezes dizer um não, né? Então, esse equilíbrio foi fundamental para a empresa chegar até onde ela está hoje. E daí com a entrada minha também, do Lucas, apoiando, né? Com digamos assim, com ideias novas, né? Novas tecnologias, inovações, pensar um pouco fora da caixa, como a gente costuma falar hoje. Então, mas dizer que temos desafios, acredito que não tivemos mesmo. Se tivemos, não lembro. Coisa boa. Que bom, né? Isso é bom. Deixa a minha caixinha só para as coisas boas. E Bruno, pelo que você nos conta dessa história,
essa preocupação com a sustentabilidade sempre fez parte do dia a dia do negócio. Ao longo desses anos, desde que a primeira empresa foi fundada, como vocês vêm implementando essas práticas ESG dentro da empresa familiar e fortalecendo isso na cultura da empresa? Certo, é uma boa pergunta, Thaís. Lá atrás, como todo negócio, às vezes a gente não tinha um porquê, um propósito, né? Então, o propósito era ganhar dinheiro. Dentro disso, a gente veio amadurecendo, veio tomando a consciência do negócio, da reciclagem, da sustentabilidade, da logística reversa, que tanto se fala hoje em dia, mas isso a Coragin já faz desde 2001, até antes disso, de 1996, né? Falei, a empresa ainda era do meu tio. Então, assim, lá atrás, o propósito nosso não era o mesmo de hoje. O negócio começou para ganhar dinheiro, arrecadar, comercializar. Hoje não, hoje a gente já vê o nosso porquê, o nosso propósito de deixar um futuro, né, que o futuro é hoje para nós, um futuro melhor para todos, né, para as próximas gerações, para os nossos filhos. Então, esse é o propósito que a gente está implementando dentro da nossa cultura hoje. E, Bruno, dentro desta linha, eu tenho tido a oportunidade de acompanhar vocês desde o início do ano passado, nessa jornada vitoriosa da Coragin Soluções Sustentáveis. Vocês estão amadurecendo, e falo aqui do ponto de vista de uma consultoria, vocês estão amadurecendo muito no processo de governança. Certo. Né? Eu gostaria que você pudesse falar para todos aqueles que têm a oportunidade de nos assistir, como é que você e sua família estão vendo este momento, que é um momento de grandes transformações, mas de grandes avanços e conquistas na Coragin, e sou testemunha disso, porque vejo que vocês estão se estruturando para crescer ainda mais dentro desse processo que você já nos descreveu. Perfeito, Arnaldo. Eu sou o cara mais, digamos assim, analista do negócio, né? Gosto de pensar sempre na prevenção. Então, quando a gente chamou o time GoNext para fazer esse trabalho junto com a Coragin, com o grupo Coragin, eu pensei na preventiva do negócio, né? Ser bem sincero com vocês, eu pensei na preventiva da empresa, pensando agora nas próximas gerações. Eu conheço vários empresários, vários amigos que hoje trabalham com os pais, alguns não trabalham com os pais, e isso sempre me incomodou muito. Falei, mas por que um filho não quer dar sequência no negócio familiar, né? Então, essa foi uma pergunta que eu sempre fiz para mim mesmo. Que tem dias que realmente que a gente não tá legal, que a gente não se acerta, às vezes uma opinião, mas a gente tem que entender isso. E quando a gente contratou o time da GoNext para fazer essa consultoria junto com a Coragin, foi pensando nessa preventiva, para ter a clareza dentro da empresa, trazer essa clareza para os sócios, né, até pensando em mais além, até para os acionistas, quem sabe, tendo essa documentação pronta, né, esse protocolo que todos sigam para manter forma clara, organizada, transparência no negócio. Então isso serve para todos. Então foi esse um dos motivos. E como é que vocês têm trabalhado no âmbito da sua família? Porque essas transformações nunca são fáceis e sempre geram resistências. É o medo do desconhecido, o receio da mudança. Como é que você que está liderando esse processo, como é que você tem enfrentado isto no âmbito dos seus familiares? Perfeito. Não é fácil sair da zona de conforto, como a gente costuma falar. Teve um pouco de resistência no começo do meu pai também, né, pela questão da cultura dele, da mãe, do meu irmão, mas eu bati na tecla, encarei o negócio como um ponto muito positivo, está sendo, sem sombra de dúvida. Todo mundo está contente, a gente vem melhorando cada dia mais até o nosso relacionamento com a própria família, interno, as reuniões que a gente vem fazendo agora, que antigamente às vezes se reunia na mesa da sala, na mesa da cozinha, às vezes estava discutindo do negócio.
E agora não, agora a gente criou esse ambiente dentro da própria empresa para discutir o que é da empresa dentro da empresa. O que é fora da empresa a gente não leva para casa, digamos assim, né? Claro que de vez em quando num churrasco sai alguma coisinha, mas a gente já para por ali. Não, deixa para discutir lá dentro da empresa. Então, assim, para nós foi extremamente importante porque foi um pontapé mesmo. E eu vi que eu precisava desse pontapé. E eu falando como Bruno. Quando eu contratei vocês, eu sozinho estava vendo que eu não ia conseguir tomar essa força para fazer isso. Aí com vocês, com o time Gonest, o Arnaldo dando-se 100% esse suporte, essa calmaria, esse jeito dele de dar uma balançada ali nas coisas, então ajuda muito mesmo. E daí para frente só tá tendo pontos positivos, sem sombra de dúvida. A gente tá, claro que tem que se dedicar, a empresa também tem que fazer o papel dela. Vocês não vão lá vocês dão para nós a rota, digamos assim, né? Dão as ferramentas, mas a empresa também tem que vestir a camisa, tem que fazer e tem que treino, né? Tudo é treino, né? Não é hoje que você vai na academia que amanhã você já vai estar com massa magra, né? Então tem que ir fortalecendo, tem que ir treinando todo dia, implantando essa cultura, esse hábito, para lá na frente a gente colher com certeza os frutos. Muito bem. E Thaís, se você me permite só um comentáriozinho em cima disso, eu vejo esse teu exemplo, Bruno, muito importante para as famílias empresárias e para as empresas familiares, porque a gente sente muito fortemente dois vetores que fazem com que esse projeto esteja andando e andando bem para frente. Primeiro, liderança e denodo. Você entendeu isto ser importante e fez com que a sua família, com os desafios normais desse processo, entendesse isso. E muito diálogo. A gente sente isso no seio de vocês. Conversa, para que as coisas comecem a ser construídas. E a gente vê os resultados surgindo nas reuniões que a gente tem periodicamente tido aí para tocar o projeto. Que bom, obrigado, agradeço. Arnaldo, pela tua experiência, você observa que em empresas familiares, desafios como esses que o Bruno citou, de você sentir que é hora de promover uma mudança, uma transformação, um amadurecimento de gestão, um amadurecimento na tomada de decisões, na elaboração de regras claras sobre como vai ser a participação da família, a participação de acionistas, são pontos que muitas vezes estão aí causando dúvida nos empresários e que a governança vem como uma alternativa de solução, de proposta de um caminho para trazer respostas a essas dúvidas? Sem dúvida nenhuma, Thaís. O que vem acontecendo, a gente vem observando no mercado. O número de empresas familiares que não chega na terceira geração é muito grande. Nós temos menos de 1/4 das empresas familiares que não chegam na terceira geração. E por que não chegam? As empresas vão crescendo, as dificuldades, as complexidades vão surgindo. O mercado hoje é um mercado extremamente agressivo, de transformações muito intensas e muito rápidas. E nem sempre o mérito do fundador, que tem razões de sobra para orgulho da família, acompanha essa complexidade toda. Então, a empresa precisa se proteger e se organizar para enfrentar esses novos desafios dos novos tempos. Ao mesmo tempo, as empresas começam a receber gerações diferentes no seu seio. A Coradim mesmo está já com a terceira geração atuando na empresa. E nós temos hoje perfis de geração completamente diferentes atuando na mesma empresa. Nós temos os fundadores, a geração inicial,
já com uma certa idade, mais ativa, lúcida, preparada para os desafios, às vezes sem entender esta mexida toda do mundo de hoje, mas muito preparada para o trabalho. Você tem uma geração intermediária de workaholics, de gente plugada digitalmente, e você tem uma geração nova que nós estamos observando com comportamentos diferentes, maneiras de ver o mundo diferentes, maneiras de ver o funcionamento da empresa diferente. E se a família empresária não se preparar para isto, ela terá conflitos muito grandes. Então, do ponto de vista da harmonia da família e do ponto de vista de gestão adequada ao novo mercado, a governança vem ajudar e muito, porque ela procura harmonizar essas coisas todas, tanto os conceitos de gestão quanto o relacionamento familiar e societário tão importante para o funcionamento produtivo, eficiente e eficaz das empresas. Uhum. E Bruno, você percebe que desde que tem se iniciado no grupo o desenvolvimento da governança, do G do ISG, os outros dois pilares, o ambiental e o social, também conseguem crescer, se estruturar com mais clareza a partir do G da governança? Sim, com certeza ajuda muito. Nós da Coradinha, a gente sempre praticou o ESG, né? Então a gente sempre, o social, a governança que faltava para nós para fechar o nosso trio ali, digamos assim, né? Então acredito que sim, faz total diferença. Ele é um apoio, é uma ferramenta de apoio para o social e ambiental. E tendo isso tudo mapeado, tudo descrito, ajuda muito. Só complementando a fala tua também, Arnaldo. Quando a gente fala da governança, né, ali começa a vir já os nossos códigos de ética, conduta, onde a gente vem desenhando isso também dentro agora, para fortalecimento da cultura da empresa, né? Então, para as próximas gerações, estar alinhado, voltando lá atrás no propósito, do porquê que a gente existe, dos valores, para carregar isso, né, para frente, né? Então, por isso que eu costumo dizer que a governança é uma preventiva. Tem que ter implantado dentro das empresas, seja ela de pequeno porte, médio porte, grande porte. Se as empresas já pudessem se organizar desde já ir montando a governança, tenho certeza absoluta que esses números da terceira geração iam diminuir muito. Dramaticamente. Dramaticamente. Boa. Concordo com você, Bruno, e eu queria só reforçar que a governança não é um bicho-papão, tá? Não é uma coisa assim do desconhecido, e a gente costuma ouvir de alguns empresários dizer, eu sou uma empresa pequena, a governança não é para mim. Isso é um erro. Governança são métodos de fazer gestão e de entrosamento entre aqueles que dirigem e aqueles que são donos da empresa. Tá? A governança pode ser ajustada para qualquer empresa, de qualquer porte, de qualquer ramo. E ela é o guarda-chuva principal para todas as decisões, sejam estratégicas, sejam políticas sociais, sejam políticas ambientais. Então, ela é primordial e pode e deve ser aplicado para todo e qualquer tipo e porte de empresa. Concordo também. Perfeito. Arnaldo, gostaria de voltar um pouco à questão do ESG, porque nós sabemos que nem todas as empresas familiares têm em seu DNA o ESG, como é a questão do Grupo Coradinha. No caso das empresas familiares de diferentes segmentos que querem olhar para isso com mais atenção, seja do ponto de vista do pilar governança, mas também do social e do ambiental, por onde começar a implementação dessas práticas ESG? É uma excelente pergunta, Thaís. Boa parte das empresas já praticam conceitos de ESG. Na maior parte das vezes, sem se dar conta de que estão fazendo isso. Recentemente, a gente teve a oportunidade de conversar com o Vilmar Ortega, da Belterra. E ele disse uma coisa que me chamou muito a atenção, que é uma coisa que a gente está vendo acontecer nas empresas. Ele é uma empresa com preocupação ambiental ao extremo.
E ele disse, eu criei a minha empresa para ser uma empresa ambientalmente correta e já antes dela começar a funcionar, eu me credenciar, me habilitar no sistema B, que é o sistema referência mundial para boas práticas de ESG. Mas quase nenhuma empresa começa desta forma. A empresa começa com o empresário identificando alguma necessidade de mercado, alguma oportunidade de mercado, e que coincide com aquilo que ele sabe, gosta ou pode fazer. E as empresas começam assim. A sua descrição do início da Coradin com seu pai passou recibo disso. E, de repente, vocês se dão conta de que vocês estão praticando ESG vivamente. Sim. E a gente tem conversado bastante, vamos explorar ao máximo isso, porque é um filão extraordinário. Vocês têm ações fantásticas na reciclagem, na proteção do meio ambiente, na preservação de uso de recursos naturais, na preservação de saúde pública, em algumas circunstâncias, quando vocês tiram sucatas que estão aí ao relento, acumulando água, épocas de dengue tão complicadas que vivemos no Brasil, inclusive na nossa região. E boa parte das empresas praticam isso. Então, Thaís, voltando ao cerne do seu questionamento, um simples diagnóstico daquilo que a empresa já faz em alguns pontos e verificando como fortalecer isto, como formalizar isso, já começa a dar um impulso inicial para boas práticas de ESG em qualquer empresa. Você não imagina que uma empresa seja criada com honrosas exceções do mal, vou criar empresa para explorar o meio ambiente, para deixar detritos de todo jeito, para explorar trabalho escravo. Eu estou simulando algumas alternativas. Assim, a avassaladora maioria das empresas vai lá para produzir alguma coisa, para se solidificar no mercado, para ganhar dinheiro, obviamente, é do nosso sistema capitalista, né? Mas ela pratica conceitos de ESG. E não significa que toda empresa tenha que ter o decálogo completo de ESG. Ela tem que ver aquilo que faz sentido para ela, aquilo que se aplica no ramo em que ela atua, e ela já faz muito. Uma pequena casa comercial, por exemplo, se ela tiver mecanismos de economia de energia, economia de água, respeito ao seu corpo social, ela já está fazendo bastante em termos de ESG. Ela não polui, ela não tem detritos, mas ela tem preocupação, ela usa copos descartáveis ecologicamente corretos e assim por diante. São pequenas coisas que não custam, que as empresas podem fazer para o ESG. E na medida em que elas vão crescendo, como a situação de vocês, operações cada vez mais complexas, a gente pode organizar mecanismos cada vez mais potentes em termos desses 3 grandes vetores para a prática de ESG. E Arnaldo, você acha que ESG é uma moda passageira ou é algo que realmente veio para ficar e fazer parte do dia a dia dos negócios? Eu tenho convicção plena de que ela veio para ficar. Apesar de algumas resistências muito fortes, resistências dos mais variados. Primeiro, do desconhecido, e da resistência em as pessoas enfrentarem isso. Segundo, porque na cabeça de muitos empresários, infelizmente, isto custa muito, o que não é verdade. Então, aumenta a resistência. Tem empresários que enxergam o ESG como algo que vai dar uma despesa da empresa, sim. E não como algo que vai agregar valor a essa empresa. Exatamente, né? Você resumiu bem. E você ainda tem outros pontos. Por exemplo,
preconceitos ainda muito fortes na sociedade brasileira que fazem com que alguns empresários tenham resistências. Eu já ouvi de pai dizendo: eu vou deixar essa empresa para o meu filho porque essa empresa não é lugar para mulher. Quando você prega diversidade e precisa que as mulheres estejam cada vez mais atuantes no seio das empresas. Vocês têm lá o exemplo da sua mãe, o exemplo da sua esposa, que são extremamente ativas nas coisas dos negócios. Você tem ainda vetores ideológicos muito fortes em alguns setores de produção no Brasil. Herdamos isso um pouquinho do sul dos Estados Unidos, onde a cultura do uso do petróleo tem que ser intensa, a cultura do uso da terra intensa, e essas coisas podem ser feitas com equilíbrio, com racionalidade e com bom senso. E ainda tem o outro lado da moeda, né? Que também são algumas empresas que querem aproveitar essa tendência ESG para surfar em uma onda de marketing verde. De modinha, né? Só marketing. Só marketing. E esse também é um problema. E implementar na missão, no DNA da empresa, essas mudanças, que são mudanças culturais. Porque é preciso que isso comece dentro de casa, com os seus fornecedores, com os seus funcionários, com os seus clientes, e aos poucos aí sim estendendo essa rede a todos, até que de fato eu consiga apresentar mesmo, em termos de marketing, algo muito positivo que eu fiz e que teve um retorno, né? Mas só o marketing também não funciona, né? Não, aí fica fica vazio, é uma cúpula de vidro que não tem nada dentro. E como o Arnaldo mesmo comentou, muitas empresas já fazem, praticam, porém não está documentado, não está formalizado isso. Ou eles nem têm consciência. Não têm noção. Não têm noção que estão praticando. Que é ESG. Aquilo Exatamente. Exatamente. Legal. Nós estamos chegando aqui quase ao final já do nosso podcast, Bruno. E eu gostaria de saber o que é que você idealiza para o futuro do Grupo Coradi. Como que você pretende dar continuidade a esse legado que iniciou lá atrás com seu pai? Olha, pretendemos que os nossos herdeiros assumam tudo isso, né? E se não assumirem, tá tudo bem, já falei para eles também, a gente vai deixar preparado para algum CEO, alguma coisa tocar, né? Porque a gente quer perpetuidade no negócio. Porque o nosso segmento é um segmento que precisa, né? A gente cuida da natureza, cuida do futuro, cuida de um futuro para eles também, para nós, né? Então a gente quer deixar esse legado, né? Deixar o legado do compromisso com o meio ambiente, com a sustentabilidade, e a gente quer perpetuidade no negócio. A gente pode errar algumas avaliações, mas eu acho que esse risco vocês não vão correr. Pois é. Amém. E Bruno, que conselho você daria, o que você diria para outros empresários de empresas familiares que ainda estão resistindo e não começaram a implementar aí boas práticas de governança no seu negócio? Olha, como eu falei e volto a falar, eu acredito que as boas práticas de governança é uma ferramenta de prevenção, pensando na perpetuidade do negócio, da empresa, da família. Então, sem sombra de dúvida, é uma ferramenta essencial que serve tanto para o pequeno, para o médio, para o grande. E isso a gente só vai melhorando ela no decorrer. Então, não tenho dúvidas que é fundamental para qualquer negócio. Bruno, hoje é você quem conta aqui pra gente nesse podcast a história do seu pai. Daqui a 20 anos, que história você gostaria que os seus filhos contassem de você? Uma boa pergunta. Que eu fui um excelente inspirador de pessoas, um excelente empresário, um excelente gestor, um excelente líder. O que a gente busca, né, melhorar e deixar esse legado, melhorar para os nossos colaboradores, para o nosso time. Deixar realmente esse legado com que seja perpétuo e que lá na frente eles olhem para trás e falem, nossa, tudo que a gente fez valeu a pena, né? Junto em família. Perfeito. Bruno, muito obrigada pela sua participação hoje. Arnaldo, obrigada por tê-lo aqui novamente. Sou eu que agradeço e parabéns, Bruno, pelo trabalho, pela Coradi e pela sua participação extraordinária nessa nossa conversa de hoje.
Foi muito bom tê-los aqui. O Go Next Talk de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre governança e sucessão, acompanhe as nossas redes sociais. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!